porque a gente vai conversar ao vivo agora com o venezuelano, cientista político, o José León, ele que viveu por muitos anos, claro, aqui no Brasil, vive ainda no Brasil, mas está acompanhando de perto todo esse conflito, porque os venezuelanos ali em Pacaraima, divisa com o Brasil, buscaram abrigo aqui no nosso país, uma situação precária. Muitos deles comemoraram, alguns estão preocupados caso a Venezuela se torne uma colônia dos Estados Unidos, com essa situação geopolítica. Então, tudo isso a gente precisa avaliar e por isso que eu quero conversar com quem, de fato, acompanhou todo esse regime e agora pode nos dar informações ao vivo. Vou pedir para o pessoal, então, colocar aqui o José León para a gente, então, conversar ao vivo. Muito bom dia. Quais são as informações que são vindas também na Venezuela, os parentes que ainda estão por lá, os venezuelanos com quem você conversa? Qual que é o clima nesse momento? Bom dia, obrigado a todo o pessoal da Morning Show. Agradeço em nome da Venezuela, dos venezuelanos também na diáspora pela oportunidade, por essa janela de informação e me dá também a possibilidade de expressar essa gratidão ao Brasil pelo acolhimento nesses momentos. Olha, as primeiras impressões que a gente recebe dos parentes diretos, familiares, é uma tensa calma, né? As pessoas tentam segurar a tranquilidade, mas sabem que há uma emoção contida por dentro, uma alegria que custa expressar diante ao medo também que continua no país, porque sabemos que há apenas uma mudança de cabeça dentro de um regime que tem uma estrutura ainda forte, ainda dentro das características de uma ditadura que pode punir aqueles que se manifestarem publicamente de forma alegre pela captura do ditador Nicolás Maduro. Por outro lado, algumas pessoas demonstram preocupações relacionadas às questões, inclusive, do dia a dia, acesso às itens, né, questões de alimentos, gasolina, água, algumas regiões do país que já estavam de difícil acesso, isso aqui possa ser uma característica de piorar o acesso a essas questões. Por outro lado, algumas amizades também manifestam algum contentamento, porque dentro da questão do resgate à democracia, a captura do regime da cabeça de Nicolás Maduro permite dar os primeiros passos para que a democracia volte à Venezuela. E a gente entende que esse processo é um processo que pode demorar muito tempo, porque não é só a mudança de alguma parte da cúpula, mas também o resgate da própria institucionalidade, ou seja, seria tirar todas essas pessoas que hoje são presidente do Conselho Eleitoral, Tribunal Judiciário, para colocar ou chamar a um novo nomeamento dessas autoridades no país. E isso, de fato, não pode partir de quem hoje ainda governa a Venezuela, porque sabemos que vão continuar colocando os seus aliados. Então é importante, né, também retratar que há essa preocupação, não só pela questão de segurança, mas também pela questão de continuidade desse regime, enquanto estrutura política, enquanto estrutura militar, que continua repreendendo e apressando pessoas na Venezuela e violando direitos humanos. Passar para a Priscila Silveira fazer a próxima pergunta. Bom dia, Carlos León, satisfação falar contigo. Na sua opinião, você acha que tem uma possibilidade de intervenção militar por parte dos Estados Unidos ou é só uma pressão política econômica? Olha, alguns meses atrás, essa prisão que se expressava no Mar Caribe, parecia as pessoas não acreditarem que isso poderia ter um passo a mais diante o que parecia apenas ser uma pressão contra o regime do Maduro. Hoje a gente viu hoje está vendo, na verdade, como uma força militar entrou no país e fez uma extração do governante, do chefe daquele regime, e não houve, de alguma forma, uma resistência a um conflito estendido. Segundo as explicações do próprio Donald Trump, toda a força militar envolvida foi uma extração que durou poucos minutos. Então, a gente entrevê uma intervenção militar ou uma invasão militar, se isso vai ser ou não uma forma de pressão, hoje caiu por terra. Por quê? Porque foi fato, foi viável e aconteceu. Então, o regime está, digamos, de alguma forma quebrado a nível de segurança. Hoje também circulou a notícia de que 32 militares cubanos que faziam parte central da segurança do Nicolás Maduro acabaram sendo mortos. Então, toda essa questão de entender que apenas é uma pressão, não é só isso, é uma questão de mostrar que o regime está dentro de si
também fraturado porque não conta com recursos para impedir a uma potência da dimensão dos Estados Unidos poder fazer tanto no Caribe quanto em solo terrestre alguma ação que considerar necessária. Como já foi dito também que eles estão preparados para uma segunda onda se a administração que está hoje do Estado venezuelano não condiz ou não conduzir as coisas como eles estão pensando que devem ser conduzidas. Sem dúvida alguma. Gustavo Mesquita. Bom, primeiramente, bom dia, e eu quero na sua pessoa expressar toda a minha solidariedade, respeito ao povo venezuelano, que eu penso que de todas as preocupações, essa deve ser a primeira, o bem-estar do povo venezuelano. E aí, na sua condição de representante legítimo, alguém que tem, de fato, lugar de fala para expressar, eu queria te perguntar, na sua percepção, claro, mas a sua percepção é mais acurada do que a de todos nós aqui. Qual que é o sentimento real do povo venezuelano diante desse ocorrido? Diante da captura de Maduro, diante das perspectivas do que pode ocorrer. A gente assiste muitas manifestações que, a nosso ver, a meu ver, pelo menos, transmitem a ideia de que, na sua grande maioria, o povo venezuelano está feliz, está animado, está esperançoso. Até porque, diante do grau de sofrimento e de miséria que estava enfrentando, a sensação que fica é que qualquer coisa seria melhor. O pessoal fala muito em petróleo, e aí eu vi uma venezuelana falando, olha, o nosso petróleo já foi há muito tempo. Nós já não somos mais donos do nosso petróleo. O nosso país já vem sendo invadido, explorado há muito tempo. Então, eu sinto, pelo menos, que, na sua maioria, o povo venezuelano está feliz e está esperançoso diante de novas perspectivas. Essa é a sua visão também? Sim, compartilho de grande parte das suas palavras também, como minhas, em relação a essas sensações. Eu acredito que, como venezuelano, desde o primeiro dia, é um estado de choque que todos os venezuelanos, sejam dentro ou fora da Venezuela, primeiro de acreditar que é algo que por muitos anos víamos, na verdade, como algo impossível de acontecer, porque muitas pessoas também criticam, como você citou, a questão do petróleo, que a extração do Nicolás Maduro teria mais relacionado uma parte comercial, como se isso fosse algo novo, alguma surpresa que a gente tem. Mas, na verdade, é um sentimento que os venezuelanos que por muitos anos foram nas ruas de forma pacífica para apenas... Desde 2013 e 2014 começarem as protestas, até por medidas econômicas que estavam já conduzindo o país para uma crise humanitária que veio se expressar anos depois. Não é um sentimento de hoje, 2026, que está acontecendo tudo. Já vem de 12 anos que o regime de Maduro começou, e inclusive antes com o governo do Hugo Chávez, mas que as protestas de 2014, 2015, 2016 e na subsequência foram reprimidas, seguindo as ordens do Nicolás Maduro. Então, essa sensação de um tempo inagotável, um tempo infinito em que provocou a saída de milhões de venezuelanos. Eu sou parte desses 9 milhões e deixei todos os meus parentes para trás. Tenho irmãos também se espalhados no Chile, na Colômbia. E eu, assim como expresso essa sensação de alegria, faço minha também as suas palavras, os milhões de venezuelanos também estão nessa questão. É uma sensação de justiça que, mesmo tendo demorado tantos anos, hoje se expressa porque, enquanto chefe de Estado, o Nicolás Maduro era o principal responsável por aqueles delitos contra a humanidade. E não são falas de hoje, o Carlos José Leão, que está aqui com vocês, ou até de vocês mesmos. São falas que estão hoje em denúncias oficializadas no Tribunal Penal Internacional, aguardando também mais de 2.000 vítimas que estão ali, onde se prova que as forças do Estado venezuelano, de segurança do Estado venezuelano, cometeram crimes de direitos humanos contra a humanidade, seguindo ordens da própria figura do Nicolás Maduro. Então, todo esse cúmulo de emoções hoje também recolhe parte da preocupação, porque nós sabíamos que se algo desse tipo pudesse acontecer, pode vir alguma retaliação, apesar de que a própria Delcy Rodrigues já está falando em trabalhar em conjunto com Donald Trump para recuperar, para trabalhar, fazer alguns vínculos em resgate e união de ambos países nos próximos meses. Mesmo assim, a gente mantém a preocupação porque pode surgir uma onda de presos políticos para usarem como negociação. Então, é fato estarem preocupados os venezuelanos hoje, tanto fora quanto dentro, mas não, nada disso vai tampar a sensação de justiça que nós estamos sentindo hoje, que não para com o Nicolás Maduro,
Maduro, temos outras figuras como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino Lopes, que estão ainda na Venezuela com cargos os próprios irmãos Rodrigues, com cargos de liderança chaves dentro dessa estrutura acusada de financiadora do narcotráfico e o narcoterrorismo internacional. Bom, muito obrigado, então, pela participação do Carlos José León, né? Ele que é cientista político venezuelano, explicou muito bem para a gente sobre toda essa situação, muitos parentes, então, não só no Brasil, mas no Chile, enfim, fragmentando a família por conta desse regime ditatorial de Nicolás Maduro. Muito obrigado pela participação aqui no Morning Show. Eu que agradeço a todos pela oportunidade e o Brasil em especial por ter nos acolhido durante todo esse tempo.